O cenário do automobilismo mexicano não tem a mesma tradição que outros países mundo afora, mas nem por isso deixa de ter os seus ícones. Os principais foram Pedro e Ricardo Rodrigues, irmãos que fizeram sucesso em circuitos do mundo todo e que infelizmente tiveram o mesmo destino. A dupla deixou a sua marca no esporte a motor e eles geralmente são lembrados pelo circuito que leva os seus nomes. A atual casa do GP do México de Fórmula 1 é uma versão alterada do traçado original, uma pista que era extremamente desafiadora para a técnica e para o físico dos pilotos. O circuito Hermanos Rodrigues está localizado na cidade do México e tem como principal evento o GP mexicano de Fórmula 1. A ideia de construir um circuito veio de Pedro Natálio Rodrigues, pai de Pedro e Ricardo. Ele era conselheiro do presidente Adolfo Lopes Mateus e sugeriu a ele a utilização da rede rodoviária interna do Parque Madalena Mixhuca para a disputa de eventos automobilísticos. Isso permitiria aos filhos e a outras potenciais estrelas mexicanas competir em alto nível e, quem sabe, alcançar o palco mundial do automobilismo. O presidente gostou da ideia e contratou Gilberto Valenzuela para visitar outros circuitos para reunir ideias. O projeto final contaria com 5 km de extensão e uma reta que contaria com praticamente um quinto dessa distância. A velocidade na reta seria ainda maior do que o esperado graças à última curva, que poderia ser feita pelos pilotos em alta velocidade. A construção do futuro circuito começou em 1959 e ao final do ano já estava pronto. Novo e bem construído, o circuito rapidamente atraiu a atenção da Fórmula 1, que desembarcou na pista mexicana em 1962 com uma corrida extra-campeonato. O que deveria ser uma festa acabou se tornando uma tragédia com a morte de Ricardo Rodrigues durante os treinos. O piloto estava na pista com o Lotus da equipe Robbie Walker quando perdeu o controle na curva peraltada. Jim Clark e Trevor Taylor venceram a corrida. Devido ao acidente, o nome do circuito foi alterado para Autódromo Ricardo Rodrigues a pedido do presidente, que foi imediatamente aceito. Mesmo com a perda e o trauma, a ideia de sediar uma corrida de Fórmula 1 oficial permaneceu de pé e no ano seguinte o circuito recebeu a primeira edição válida do GP do México. Jim Clark dominou a prova por completo, fazendo a pole position e levando a vitória para casa. O sucesso do evento solidificou a presença da corrida no calendário da Fórmula 1, geralmente sendo a etapa de encerramento da temporada. Embora pilotos e público gostassem do circuito, a segurança interna era bastante problemática. Era comum ver cães e pessoas invadindo a pista, e em 1970 esse problema atingiu o ápice. 200 mil pessoas compareceram para assistir o GP, e as arquibancadas não foram o suficiente para suportar o público. Uma grande quantidade delas invadiu os arredores do traçado e se recusou a sair mesmo com apelos da organização e dos próprios pilotos. A corrida teve início mesmo assim, e durante a prova Jack Stewart destruiu a suspensão de seu carro após atropelar um cachorro. O problema de segurança tirou o GP do México do calendário da Fórmula 1 durante toda a década de 70 até a metade da década de 80. 2 anos após a última corrida, o circuito foi renomeado mais uma vez, ganhando o nome de Autódromo Hermanos Rodrigues. Tal como o irmão, Pedro Rodrigues também perdeu a vida em um acidente, dessa vez em uma prova de carros esporte. Nos anos de 1980 e 81, a pista entrou no calendário da kart com uma versão menor que não andava na seção do gancho. Entusiasmados com a ideia de receber novamente a Fórmula 1, a administração do circuito e o governo investiram na reforma do autódromo como um todo, com melhorias e construção de novas garagens, arquibancadas e estrutura para aumentar a segurança do público e pilotos. O traçado não escapou ileso. Encurtado, o circuito teve as primeiras curvas e a seção do gancho modificadas, com o trecho dos S's ganhando ainda mais curvas. Modernizado, o circuito voltou a receber a Fórmula 1 em 1986 e teve Gerhard Berger da Benetton vencendo a prova. O sucesso da corrida foi instantâneo e nos anos seguintes o GP mexicano permaneceu firme no calendário, gerando momentos icônicos da história da categoria, como a ultrapassagem de Mansell sobre Berger na peraltada e o acidente de Senna na mesma curva. A batida do brasileiro, por sinal, ligou o alerta por mais segurança no local, ainda que não houvesse espaço suficiente. A corrida, realizada em 1992, acabou sendo a última do circuito. Sem a Fórmula 1, a administração do Hermanos Rodrigues correu atrás da World Superbikes para ser o evento principal durante o ano, mas na primeira corrida em 1993, as más condições do circuito chamaram bastante a atenção. A situação era tão séria que as condições lembravam os anos 60. Cães invadiam novamente a pista e até mesmo bolas de futebol apareciam pelo traçado, vinda de campos próximos. O piloto Scott Russell teve uma surpresa pior. Enquanto passava pela reta principal, uma caminhonete circulava pela pista sem saber que os treinos estavam acontecendo. A falta de segurança ficou evidente e os pilotos decidiram boicotar o restante do qualifying.
Sem condições, a organização decidiu suspender a prova e a competição removeu o circuito do calendário. Sem eventos de importância para realizar, o autódromo rapidamente caiu em declínio. O parque, onde a pista está localizada, passou a dar mais atenção a outros esportes, como o beisebol, e o estádio Foro Sol foi construído na área interna da curva peraltada. O espaço recebeu jogos de beisebol e shows de música, mas o restante do traçado permaneceu sem uso. Sem corridas, o autódromo fechou em 1999 em meio a rumores de investimentos imobiliários. Tudo mudou com Gerald Forsythe. Na época, o americano buscava novos circuitos para amplificar o interesse mexicano na kart, e em 2001 um acordo foi assinado para que a categoria pudesse correr no ano seguinte. Sem espaço para melhorar a segurança na peraltada, a solução encontrada foi a de construir uma seção de curvas dentro do estádio de beisebol. Por um lado, o traçado não contaria mais com a icônica curva, mas por outro, a capacidade de público aumentou consideravelmente. A primeira corrida da kart teve vitória de Kenny Brack e atraiu mais de 400 mil pessoas ao autódromo. O sucesso fez com que a categoria permanecesse competindo na pista até 2007, e nos seus 2 últimos anos, o trecho do estádio foi substituído por uma chicane, trazendo a curva peraltada de volta. Na mesma época, o circuito recebeu a A1GP, e entre 2005 e 2008 a NASCAR também correu lá. Para acomodar a categoria americana, uma chicane foi adicionada na reta principal e a seção do gancho foi novamente cortada. Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Juan Pablo Montoya e Kyle Busch venceram no traçado. A NASCAR mexicana passou a utilizar a pista oval do complexo, permitindo que o circuito permanecesse ativo nos anos seguintes. Com a ascensão de Sérgio Pérez e Esteban Gutierrez na Fórmula 1, o interesse dos mexicanos voltou com toda a força e a Corporação Interamericana de Entretenimento, a CIE, anunciou um contrato de 5 anos para a volta da Fórmula 1 para o país. Uma grande reforma foi levada a cabo para satisfazer os requisitos de segurança da FIA e o projeto teve a assinatura de Hermann Tilke. A sequência de curvas inicial e os S's foram novamente alterados e o trecho dentro do estádio foi revisado e incorporado no traçado Grand Prix. Com todas as mudanças aplicadas, a Fórmula 1 retornou ao México em 2015 com 240 mil pessoas presentes no autódromo. Nico Rosberg venceu a corrida e a cerimônia de premiação foi realizada dentro do estádio, uma tendência que permaneceu sendo realizada nos anos seguintes. O contrato da categoria com o circuito prevê realizações do GP até 2025. Com a chegada da Fórmula 1, outras competições de maior impacto começaram a aportar em solo mexicano, como a WEC e a Fórmula E. No caso do Endurance, as corridas aconteceram em 2016 e 2017, ambas com vitórias da Porsche. Ao contrário de outras competições, a Fórmula E decidiu utilizar uma versão da pista baseada no traçado oval e no estádio. O E-Prix mexicano foi a primeira corrida da categoria a ter como base um circuito permanente no lugar das provas de rua. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!